O que será que vai acontecer com os astros na parte 2 do episódio 76 de Skip Select? E o que será que aqueles símbolos estranhos significam? Será que eles definem algum tipo de hierarquia entre os astros? Ou será que isso aí seria o suficiente para indicar a origem dos astros na série? Isso que a gente vai discutir nesse vídeo, e também vamos falar um pouco sobre a Resistência e os Titãs. Será que eles vão aparecer na parte 2? Qual que vai ser o destino também dos Skibits? Isso tudo a gente vai conversar nesse vídeo. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 500 mil de inscritos, ativa o sininho de notificações para você não perder nada, aproveita tudo isso e entra no meu grupo do Discord no segundo link da descrição. Lá você troca ideia com a gente, faz algumas teorias, eu apareço de vez em quando lá no chat, é legal. Também gostaria de agradecer todo mundo e todos vocês que me seguiram lá no Instagram, do primeiro link da descrição. Lá tem meu rosto, a gente troca uma ideia, você me segue, então tudo isso é perfeito. Então, dito tudo isso, pegue o seu chá, prepare sua teoria nos comentários, porque nesse vídeo vai ser fundamental para entender o que vai acontecer na parte 2. No episódio 76, parte 1, a gente conseguiu presenciar algumas coisas estranhas. Esse episódio em si, publicado pelo Boom, mesmo sendo curto e sendo dividido em algumas partes, pelo menos a gente já tá garantido que vai ter parte 2, ele não fez grandes revelações para a história, mas ele foi fundamental para entender alguns contextos. Um deles é que sim, vai ter a parceria entre a Resistência e os Skibits. Isso vai ser fundamental daqui pra frente, porque provavelmente os astros ainda vão continuar nessa caçada de tentar destruir tanto a Resistência quanto os Skibits a qualquer custo. Mas algumas coisas ainda não foram explicadas. Por exemplo, isso não explica os astros chamando o G-Man de traidor, ou também não explica por que os astros e os Skibits se fragmentaram em duas facções diferentes. Tudo bem que isso a gente pode deixar um pouco mais pra frente, mas agora a gente precisa também explicar em relação aos símbolos que foram presenciados nesse episódio. O POV Cameraman desse episódio em específico é o Laje Cameraman. A gente consegue perceber algumas coisas estranhas, até porque ele entra em confronto com vários astros nesse episódio, mas um deles tem uma característica um pouco diferente, tanto na lateral esquerda e direita do rosto desse astro e também na sua testa, ou seja, na parte frontal da sua face, a gente consegue encontrar alguns símbolos estranhos. Como eu falei para vocês em vídeos anteriores, esse símbolo em específico significa o símbolo da Terra, que é tanto descrito na alquimia, tanto o símbolo descrito entre os 4 elementos. E daí a gente fica se perguntando algumas coisas. O que será que esses signos em específico pode significar? Será que esse astro é da Terra? Ou seja, outros astros podem não ser da Terra? O que esse símbolo pode significar? A gente chegou numa certa teoria que pode haver sim uma explicação um pouco mais lógica e racional. A teoria, por enquanto, está sendo formada da seguinte forma: esses símbolos em específicos localizados tanto na parte esquerda, direita e na face central desse astro pode provavelmente indicar sua posição de hierarquia. A gente discutiu também que a Resistência e os Skibits têm um sistema de hierarquia, ou seja, algumas pessoas acabam sendo superiores a outros dentro do contexto de cada divisão e cada grupo. Por exemplo, na Resistência a gente sabe que os cientistas têm bastante poder de decisão e também os Titãs conseguem tomar bastante decisões em campo de batalhas. A gente sabe que nos Skibits, o cientista Skibid e o G-Man conseguiam tomar diversas decisões. Eles eram fundamentais para orientar e decidir o que os Skibits iriam fazer, onde iriam atacar e quais planos e estratégias iriam tomar. E a gente ainda não viu os astros fazendo isso. O mais próximo que a gente viu isso foi o Juggernaut, que obviamente pode ter esse papel de liderança por ser provavelmente o mais forte até então da série. A gente também tem que pensar e parar o seguinte: provavelmente esses símbolos podem acabar no futuro não tendo nenhum significado. É muito cedo ainda pra gente começar a fazer teorias, porque esse foi o único astro que a gente viu que tem essas marcas localizadas em sua cabeça. Então a gente ainda não sabe ao certo o que isso pode significar. Seria interessante, obviamente, se outros astros tivessem símbolos de outros elementos. Por exemplo, se algum astro tivesse o símbolo da água. Isso aí poderia indicar provavelmente sim uma divisão de hierarquias. Mas por enquanto a gente mantém essa mesma base racional e lógica. Isso pode ter algum significado sim aprofundado, mas também pode acabar não significando nada e ser apenas uma característica específica desse astro. Sobre a parte 2, é um pouco delicado a gente começar a tomar um rumo, até porque a gente viu que seria totalmente inacreditável que os Titãs apareçam na parte 2, principalmente visto as suas condições. A gente também viu que o Spider Cameraman retornou para a série, mais uma vez cumprindo e marcando promessas, pelo que o Boom confirmou em entrevistas anteriores que alguns personagens antigos e alguns saudosos equipamentos que apareceram retornariam provavelmente para a série. E eu acredito que nessa parte 2 a gente tenha mais outro foco. A gente provavelmente pode estar em outra região, ou a gente pode
ainda seguir com o Laje Cameraman, o que seria bastante provável. E agora a gente vai explorar talvez algo interessante nessa Season 25, que está sendo muito focada em mostrar como os Skibidi e a Resistência está unida. A parceria entre os Skibidi e a Resistência até então era um pouco tímida, mas essa Season 25, que começou no episódio anterior, que foi no capítulo 75 da série, começou a desenvolver um pouco mais esse enredo, mesmo não tendo uma parceria formal. E inclusive na Season 24 a gente presenciar várias e várias vezes a Resistência negando uma parceria com o G-Man, a gente conseguiu também presenciar por enquanto na Season 25 uma aproximação de ambos os lados. A gente conseguiu ver que os Skibidi e a Resistência estão cooperando entre si, mas a gente também conseguiu presenciar outros problemas. Por exemplo, o Laje Cameraman, que é o POV nesse episódio, ele simplesmente não liga pra nada. Ele tá olhando pros astros, quer destruir os astros, ele vê alguns Skibidi, quer destruir os Skibidi, ele só tenta dar uma recuada nessa posição dele depois que aparece um Skibidi e surge também membros da Resistência pedindo pro Laje não continuar os ataques, evitar porque eles estavam numa parceria. Então nem todos os membros da Resistência ainda estão convencidos que essa parceria, entre aspas, de ambos os lados está acontecendo. Também está em jogo algo muito interessante. A gente sabe que tanto os Skibidi estão planejando novos upgrades. A gente viu que o G-Man tem um rascunho de upgrade bastante interessante e é bem provável também, como foi confirmado pelo Boom, que a gente vai ver a base dos Spearkmans e que isso provavelmente indica que a gente vai ter um upgrade do Titã Spearkman. Até porque tanto o Titã Cameraman como o Titã Spearkman estão em uma situação bastante delicada. Então eles só vão voltar para a série em dois cenários possíveis: se reemendarem ambos os titãs, ou seja, improvisarem consertos e manutenções em cada um, ou se eles retornarem para a base para receber upgrades. A gente não sabe qual destino o Titã Cameraman tomou por enquanto, porque ele fugiu dos astros, mas a gente sabe também que o Titã Spearkman conseguiu recuar com segurança junto com o Titã TV-Man. Então isso provavelmente indicaria que o Titã Spearkman pode estar na base dos Spearkmans ou na base dos TV-Mans e pode estar ali trabalhando com alguns consertos, manutenções ou quem sabe até upgrades. Não seria nem um pouco irracional a gente pensar dessa forma. Bom, agora é com você. Na sua opinião, o que vai acontecer na parte 2 e nos próximos episódios de Skibidi Toilet? Então, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Clica nesses 3 vídeos passando na tela, todos estão incríveis. Deus abençoe todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu, até mais e tchau, falou, foi eu. Que Deus abençoe vocês. Jesus ama todos nós. Tchau.